Olá, sejam bem-vindos ao programa Luz com Emmanuel. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 55, Coisas Invisíveis, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Coisas invisíveis. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas. Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Onde há atividade que se desdobre sem base, toda forma inteligente nasce de uma disposição inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas que lhe sustentam o habitat, condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no plano eterno. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Neste texto, Emmanuel quer nos mostrar a existência de Deus, o poder que Ele tem, que é eterno, a divindade de Deus, que são invisíveis, mas que são claramente percebidas, vistas por tudo que foi criado por Deus, que é visível. Já no primeiro parágrafo, ele nos fala que o espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, que é filho da ignorância e da insensatez. O que a gente pode entender por materialismo negativista? É aquele sentimento que existe em muitas criaturas de que só existe aquilo que se vê e que é justamente pela ignorância e por uma insensatez, por uma falta de conhecimento que traz esse tipo de pensamento, esse tipo de informação. E Emmanuel continua. São as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. É aquilo que se vê que mais demonstra o poder, a grandeza da parte que não se vê. Onde a atividade que se desdobre sem base, diz ele, o Livro dos Espíritos, os 3 primeiros capítulos, nos auxiliam bastante a entender muito bem esse texto de Emmanuel e a complementar as informações que ele traz. Questão 4, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus, teve como resposta num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Ou seja, para crer-se em Deus, basta que se lance o olhar sobre a sua criação, sobre as suas obras.
O universo existe, então ele precisa ter uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Não há essa possibilidade. Toda forma inteligente nasce de uma disposição inteligente. A questão 9, formulada por Kardec, também nos esclarece. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? A resposta que ele recebeu: tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. O poder de uma inteligência se julga por suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. O homem conhece apenas as causas das suas realizações transitórias, diz Emmanuel. Ele ignora, ele não tem conhecimento de toda a complexidade, de todos os motivos da criação. Tudo que nós conseguimos perceber, tudo que a criatura observa e percebe, é aquilo que está visível. Mas essa é uma parte muito pequena, é uma parte minúscula da criação divina. Emmanuel deixa isso bem claro, e quem estuda um pouquinho mais, quem já tem um pouco mais de conhecimento, já percebe nisso uma grande verdade, que o invisível, ele também faz parte da criação, faz parte da divindade, e é invisível aos nossos olhos, porque nós ainda não temos possibilidade de aproveitamento. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação, diz Emmanuel, e está certo ele. Nós convivemos com aquilo que é suficiente e necessário para o nosso trabalho de elevação, para o nosso trabalho de aperfeiçoamento. Nós recebemos um ambiente adequado para esse aperfeiçoamento, para esse progresso. Mas isso não quer de forma alguma dizer que apenas aquilo que nós conseguimos, como diz Emmanuel, com os dedos mortais apalpar, que só isso existe. Isso é muito pouco, é muito pequeno. Não é só isso que nós temos na criação. A questão 55 do Livro dos Espíritos, que Kardec fez, é a seguinte: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta que ele recebeu: sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles Deus criou o universo. E Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos é duvidar da sabedoria de Deus, que não faz coisa alguma inútil. Então fica bem claro que não é só o que nós percebemos ou só o que está no limite da nossa capacidade de suportação que existe, mas que existe muito mais, muito além, mas que um dia nós vamos entender. Os objetos visíveis no campo de formas efêmeras são breve e transitória resultante das forças invisíveis, ou seja, tudo aquilo que nós vemos, que nós observamos, são formas efêmeras, breves, como diz Emmanuel, e transitórias. Sabemos disso pelo nosso nascer, morrer e renascer. Então, são realmente formas transitórias, mas elas são resultantes das forças do plano eterno, da parte invisível que nós não conhecemos, que nós ainda não temos todo o conhecimento para saber, né? Mas que um dia nós chegaremos lá. A questão 35 do Livro dos Espíritos
também nos fala sobre o espaço universal. Se ele é infinito ou limitado, Kardec questiona. E respondem para ele que é infinito. Supõe-no limitado porque haverá para lá de seus limites, né? Porque não se sabe. Mas isso te confunde a razão. Bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. Ou mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. E também a questão 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, não há o vácuo. Aqui fica bem claro que não existe local sem espaço, que o invisível é apenas invisível aos nossos olhos. Kardec comenta: o que te parece vazio está ocupado por matéria, que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Ou seja, é nossa capacidade limitante novamente que nos faz aproveitar apenas o que temos capacidade de suportar e conviver apenas com aquilo que nós necessitamos para o nosso trabalho de elevação e de progresso. Emmanuel conclui o texto com o último parágrafo: cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. A questão 17 e 18 do Livro dos Espíritos nos esclarece muito bem essa fala de Emmanuel. Kardec questiona: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. E a 18: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos, é a resposta, à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. E aí combina com o que Emmanuel nos diz, que essa será a recompensa, esses serão os direitos que nos esperam. No momento que nós nos depurarmos, que nós crescermos intelectualmente, nos aperfeiçoarmos moralmente, ou seja, progredirmos como seres humanos que somos, mas criados em direção à angelitude, aquilo que hoje nós ainda não conhecemos, as faculdades que nós ainda não possuímos, nos serão dadas. E aí ele conclui, Emmanuel, dizendo: faze corretamente o que te pede o dia de hoje, e não precisarás repetir a experiência amanhã. Ou seja, cresce, te aperfeiçoa, para não ter que repetir a tua experiência, e quanto mais tu evoluires, mais direitos te caberão e tu receberás. Eu concluo que não é possível que não se perceba, em toda a vastidão do mundo, observando todas as criações, todas as criaturas, e não imaginar que exista um Criador extraordinário, extremamente inteligente, com um poder e com um amor que ainda não conseguimos definir, que ainda não conseguimos dimensionar, mensurar, se nós observarmos exatamente as coisas visíveis. Pegue um gatinho no colo ou um cachorro, observe a nuance do pelo desse animalzinho, observe a cor de uma flor, o brilho, olhada bem de perto. Observe num documentário a natureza extraordinária que existe, os picos, as montanhas, os rios, os mares, os planaltos. É maravilhoso demais de observar. Observe um documentário do espaço. Veja as nebulosas, veja as galáxias, veja a cor dos planetas, veja a infinidade de coisas visíveis. E aí vocês me digam se realmente não tem que ter um poder extraordinário por trás de uma criação dessas. Não é possível não acreditar em Deus, num Criador, observando as criaturas e a criação do mundo. Fiquem agora com a música Ouço Deus, interpretada por Vansão, para reflexão. Ouço Deus
no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais.